O eu lírico revela o quê? Que ele não tem mais tempo, né? Ele perdeu um tempo e quer esse tempo de volta. Quem roubou um tempo, meu, todo inteiro, né? Então, a ideia de quem roubou esse tempo, o que ela quer? Ela quer retomar a completude que perdeu, um tempo todo inteiro, né? Esse tempo inteiro remete a um tempo primordial de integridade e de inteireza, por isso a ideia de completude, claro. O poema se escrevia, diz no texto, pois nascia de um eu mais limpo e verdadeiro, né? Tá? E onde por si mesmo o poema se escrevia. E vale destacar ainda mais um aspecto, tá? Que esse tempo é onde e não quando, né? Porque é claro que quando a gente se remete a tempo, né, usamos a expressão quando. Só que aqui esse tempo sugere um eu deslocado não apenas no tempo, mas fisicamente também, né? Tá legal? Então, enfim, resumindo, remete a uma busca para retomar a sua inteireza, né? Que o tempo passado levou, tá? Próximo. Próximo poema aqui. Agora a gente começa a entrar numa seara de metapoesia, tá? De poesia sobre poesia. O poeta sábio diz assim, ó, é sábio, hábil, arguto, informado. Porém, quando ele escreve, as mênades não dançam. Bom, vamos lá, quem são as mênades? Que tem uma ilustração aí, né? Na mitologia grega, e vocês lembram que a gente falou no início da aula, que a mitologia grega é um dos temas que a autora gostava de explorar, tá? Então, na mitologia grega, as mênades, também conhecidas como bacantes, né? Eram ninfas seguidoras e adoradoras de Dionísio, ou Dioniso, né? Deus da poesia, da música, do vinho, da festa. As mênades eram conhecidas como selvagens e endoidecidas, de quem não se conseguia raciocínio claro, né? O negócio delas era festa, tá? Então não tinha raciocínio claro ali. Bom, no caso do poema, o poeta é sábio por não se deixar influenciar pelo descontrole das divindades, mantendo domínio sobre a sua criação, tá? Ele é sábio, ele é hábil, ele é arguto, ligadão, informado, né? E aí, quando ele escreve, as mênades não dançam, ele não tem espaço para a loucura das mênades, porque ele está concentrado na sua poesia, tá? Depois, no poema ficou o fogo mais secreto, o fogo, aliás, o intenso fogo devorador das coisas, que esteve sempre muito longe e muito perto. Bom, vamos ver qual é aqui. A referência ao fogo mais secreto pode ser uma referência à poesia, tá? À profundidade, porque é o fogo mais secreto, seria a profundidade da poesia, que guarda segredos, né? O poeta é alguém que revela segredos profundos muitas vezes, né? Só que esses segredos nem sempre são revelados, às vezes eles estão muito longe, né? Já o intenso fogo do devorador sugere a corrosão a que todos estamos submetidos e do qual não temos como fugir. É o que está perto, né? É aquilo que, de alguma forma, interfere na nossa vida. É o fogo que corrói, tá? Então, vamos lá. No poema, ficou o fogo mais secreto, tá? Aquele que não é fácil de acessar, né? Que aí é a capacidade do poeta, na sua profundidade, que é capaz de atingir, tá? E o intenso fogo devorador das coisas, o fogo que devora tudo, esse está perto porque é o fogo que nos devora no cotidiano, no dia a dia, né? O tempo do trabalho, do estudo, das dificuldades, né? Dos compromissos, desse fogo a gente não tem como fugir, tá bom? Então, tu vê que a poesia aqui, né, ela é vista como algo que, de alguma forma, salva um pouco, né? A casa térrea.
olha só aqui qual é a ideia. Existe aqui também uma relação com a própria poesia, tá? Olha só. Que a arte não se torne para ti a compensação daquilo que não soubeste ter. Vamos de novo. Que a arte não se torne para ti a compensação daquilo que não soubeste ser. Ou seja, a arte não pode ser um prêmio consolação, entendeu? Não pode ser assim, então tá, né? Como houve uma série de dificuldades na tua vida e tudo mais, então, bom, que a arte sirva, pelo menos, né, para amenizar. Então, não. A arte não serve para isso, ela não é um prêmio consolação. O que mais? Que não seja transferência nem refúgio. Não deixes que o poema te adie ou divida, mas que seja a verdade do teu inteiro estar terrestre. Tá? Então construirás a tua casa na planície costeira, a meia distância entre a montanha e o mar. Construirás, como se diz, a casa térrea. Construirás a partir do fundamento. Vamos ver aqui. As duas estrofes parecem tratar de assuntos diversos. A primeira destaca o papel da arte da poesia na vida do eu lírico, né? Devendo ser a verdade do teu eu inteiro e terrestre. Tá? A segunda estrofe aborda a construção de uma casa, que seria uma metáfora da poesia, que será na planície costeira entre o mar e a montanha. E aí vale destacar que a casa ainda deve ser térrea, como diz o título já, né? Por que térrea? Porque ela tem que ter a natureza da terra, ela tem que estar grudada na terra, né? Tá? Será construída a partir do fundamento, claro, ou seja, a partir de uma base, de um princípio, né? A arte, portanto, deve ser a representação da inteireza do indivíduo, como diz no poema, a verdade do teu inteiro estar terrestre, não a compensação de suas falhas, como diz no primeiro verso ali que eu chamei a atenção, tá? Não é para compensar nada. A casa entre a montanha e o mar vai habitar um local sagrado, que é o quê? A montanha, que é o símbolo da elevação, né, pela sua natureza, claro, e o mar, muitas vezes, o símbolo da transcendência, tá? Então, tu vê aqui a poesia associada à ideia de viver também num lugar, né, junto à natureza, né, que é o lugar de refúgio da poeta. Camões e a Tensa. Aqui não é propriamente metapoesia, mas fala do Camões, que é o maior poeta português. Né? O que significa tensa? É uma pensão, tá? A pensão que ele recebia do governo, certo? E consta que, só para entender o porquê que ela escreveu esse poema, aparentemente de uma coisa prosaica, né? É que o Camões ele tinha dificuldade para receber a sua pensão e principalmente dificuldade para receber a sua pensão na data prevista, né? Então estava sempre correndo atrás, uma dificuldade, né? Daí ela diz assim, ó, irás ao passo, irás pedir que a tensa seja paga na data combinada. Este país te mata lentamente, país que tu chamaste e não responde, país que tu nomeias e não nasce. Em tua perdição se conjuraram calúnias, desamor, inveja ardente, e sempre os inimigos sobejaram a quem ousou seu ser inteiramente. Aqui, inimigos sobejaram. Sobejaram significa o quê? Tinha inimigos de sobra, muitos inimigos, né? A quem ousou seu ser inteiramente. E aqueles que invocaste não te viram, porque estavam curvados e dobrados pela paciência, cuja mão de cinza tinha apagado os olhos no seu rosto. Irás ao passo, irás pacientemente, pois não te pedem canto, mas paciência. Este país te mata lentamente. Tá? Irás pacientemente, porque não te pedem canto, não querem mais a tua poesia, querem o que de ti? A tua paciência, Camões. Seja paciente, tá? Então, a observação que eu fiz, né,
é que, ao que tudo indica, pelo que se sabe, o Camões nunca recebia sua tensa, sua pensão governamental no prazo previsto, né? E, a partir daí, a poeta reflete sobre a própria condição do artista, né? Ou seja, o artista, muitas vezes, ele é maltratado pela sociedade, né? E é o que parece ter acontecido com Camões. E outra coisa importante aqui também, que vocês devem ter notado na hora da leitura, né? É que a poeta tem o Camões como seu interlocutor, né? A poeta está falando diretamente com o Camões. Tá legal? É isso aí. Boa chance nesse poema. Bom, agora nós vamos para o tema mais geral do livro propriamente, tá? Que diz assim, ó. Vejamos o que nos diz sobre o poema Coral, que é o que dá título ao livro, né? O Elcanaã Ferraz na introdução da obra. A alusão à paisagem marinha surge no título, Coral, e nos verbos do primeiro verso, que trazem o ritmo ondeante das marés em permanente movimento. Olha o que diz ali o poeminha Coral, que é bem pequenininho, ó, Coral. Ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha. Esse ia e vinha, ele sugere o movimento das ondas, tá? O título também sugere um concerto de vozes, porque coral, né, os corais que tem, né, é aquilo da natureza marítima, né, os corais, mas coral tem um outro sentido, que, aliás, é o mais comum no nosso cotidiano, né, que é um conjunto de vozes que canta, certo? Então, as vozes, ó, a que pergunta e as que hipoteticamente respondem, formando um coral entendido agora como um canto em coro. Então, só, ia e vinha, e a cada coisa perguntava que nome tinha, né? Então, essa ação de perguntar, tá, lança a natureza para além do quadro natural, ou seja, é como se fosse uma inauguração do mundo, como se fosse o começo de tudo. Tá? Muito bem. Depois o mar sonoro, aqui, continuando nesse tema, ó. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. É como se ela, somente ela, tivesse essa relação, né, com o mar. Tá? As ondas quebravam uma a uma. Eu estava só com areia e com espuma, do mar que cantava só para mim. Vê a ideia do mar cantando, né? E aí a ideia do coral de novo, tá? Segundo Elizabeth Gonzaga de Lima, que fez um trabalho sobre a autora, ela diz assim, ó, a paisagem marítima da poetisa abandona as dimensões épicas do mar camoniano e do mar mítico de Fernando Pessoa. Por quê? Porque tanto Camões quanto Pessoa, eles focaram no mar, né, a grandeza de Portugal, né? Por quê? Porque foi através do mar que os portugueses realizaram as suas grandes navegações, as suas grandes descobertas, e assim se tornaram uma potência, né, por muito tempo. Tá? Então, o mar, para Portugal, normalmente tem essa simbologia, né, que é o que se vê nos Lusíadas e que é o que se vê mais tarde, bem mais tarde, no início do século XX, na poesia de Fernando Pessoa. O que essa Elizabeth Lima está dizendo aqui? Que para a Sofia de Mello, não. Aqui o mar vai ser diferente. Tá? Então, ela abandona as dimensões épicas do mar camoniano e do mar mítico de Fernando Pessoa para converter-se em identidade do sujeito lírico, em experiência estética, uma maneira de apreender o mundo. Tá? Então, a relação dela com o mar não é histórica, como a do Camões e a do Fernando Pessoa, e sim íntima, pessoal. Tá? Os poemas de Sofia expressam a sensação de completude existencial que o mar evoca na poetisa portuguesa.
O mar, mais do que o espaço marítimo somente, é a representação do estado da alma da poeta. O caos recomeça no mar, onde ele se reorganizará em cosmos. Vocês sabem que no início era o caos, e do caos surgiu o cosmos, o universo, né? E no mar, na poesia dela, parece que isso está permanentemente se reorganizando, tá? Ele é visto como início, como princípio de tudo. Olha aqui, ó, fechei a chave. Fechei a chave todos os meus cavalos. A chave perdia no correr de um rio, que me levou para o mar de longas crinas, onde o caos recomeça incorruptível. E é do caos que vai surgir o cosmos. Liberdade. Aqui nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, tá? Ou seja, a praia é o lugar limpo, né? Não corrupto, tá? Então, aqui nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente, puro espaço e lúcida unidade, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade, tá? Então, sempre para ela, né, ou pelo menos na maior parte das vezes, quase sempre o mar vai ser o lugar, né, de contato, onde ela vai encontrar a liberdade, a felicidade, o sossego que a cidade não permite para ela. Tá? Outro poema chamado Mar aqui. Olha só, Mar, parte 1. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte, mais profundo, aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. 2. Cheiro a terra, as árvores e o vento, que a primavera enche de perfumes. Mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Então, vamos lá. A primeira parte do poema, tá? A imagem inicial é de encantamento. Por quê? Porque ela fala daquela praia extasiada e nua, né? Nua quer dizer uma praia deserta, tá? A praia noturna permite que o eu lírico se isole da humanidade, porque ela está nua, ela está vazia, e possa se unir primeiramente com o mar, e depois com o vento, e depois com a lua, né? Aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Na segunda estrofe, o eu lírico se encontra longe da imagem do mar. Por quê? Porque agora fala de uma atmosfera de primavera, cheira a terra, árvore, vento, né? Ela diz que a primavera enche de perfumes. Só que, mesmo em meio às árvores, né, com o cheiro da terra, o vento e tudo mais, né, todos os perfumes da primavera, né, o cheiro que ela sente ali não é o cheiro que ela mais deseja. Por quê? Olha os dois últimos versos. A selvagem exalação das ondas subindo para os astros como um grito puro. O que ela quer é o perfume exalado pelas ondas. Sim? Então, ela não quer retornar eu vou dizer assim, ela não quer a primavera, as árvores, etc. Ela quer o mar, né? Acima de tudo. Tá? Ó, sujeito do texto quer retornar ao lugar de união ao mar, mas nele só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas. Tá? E ali ainda eu destaquei uma sinestesia, né? Depois vocês podem olhar com mais calma, né? Essa exploração essa mistura de sensações, né? Que vai aparecer. Eu me perdi. Agora a gente começa a entrar naquele lugar que não é o mar. O mar é o lugar perfeito, é o lugar maravilhoso, tá? E aonde não é mar, que normalmente é a cidade, né, o ambiente urbano, desagrada a poeta, tá? Por isso, agora vem um texto chamado Eu Me Perdi. Eu me perdi na sordidez de um mundo onde era preciso ser polícia, agiota, fariseu ou cocote. Esse mundo onde ela diz ter se perdido, tá? Parece que é um mundo em que tu tem que escolher, que tu vai ser polícia, que tu vai ser agiota, fariseu, né?
que é o fariseu, é o pecador, é o herege, né? Ou cocote, no caso, uma cortesã, uma prostituta. Eu me perdi na sordidez do mundo, eu me salvei na limpidez da terra. Eu me busquei no vento e me encontrei no mar, e nunca um navio da costa se afastou sem me levar. Então, vamos para a observação que tem à direita. O eu lírico, como aparece também em outros poemas, sente-se perdido no universo, né, de sordidez, tá? Em que ela tem de assumir papéis que ela não considera que sejam os dela, né? Polícia, agiota, fariseu e cocote. Diante disso, ela busca a salvação na natureza, que é a limpidez da terra, o vento e o mar, né? Tranquilo. Depois vem aqui o cantejondo ou canterrondo, tá? É um estilo de música dentro da música flamenca espanhola, né? É o canto andaluz mais genuíno de sentimento profundo, tá? É um dos cantos mais genuínos, mais conhecidos, mais importantes, né? Naquela música espanhola, aquela música natural da Andaluzia, tá? Então, o Canterrondo diz assim: numa noite sem lua, o meu amor morreu. Homens sem nome levaram pela rua um corpo nu e morto que era o meu, tá? Então, o seu amor morreu e ela, de alguma forma, parece ter morrido também com isso, né? Então, canto de sentimento profundo, canterrondo. As fontes. Aqui, de novo, o lugar da natureza como o lugar de refúgio ideal, né? Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo irreal e calma subirei até as fontes. Ou seja, ela quer romper com o mundo irreal. Qual é o mundo irreal? É o mundo de sonhos? Não, cuidado. O mundo irreal para ela aqui, tá? É o mundo da cidade, o mundo da corrupção. A natureza, volto de novo com essa ideia, é o lugar de refúgio, tá? Olha a segunda estrofe. Irei até as fontes onde mora... Aqui não teria essa crase, não. Bom, vamos lá. Irei até as fontes onde mora a plenitude, o límpido esplendor que me foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor. Tá? Então, olha só onde é o que a fonte representa: plenitude, límpido esplendor, tá? E lá é prometido a ela o quê? O amor. Irei beber a luz e o amanhecer, irei beber a voz dessa promessa. Que promessa? A promessa de amor, que aparece na estrofe anterior, né? Irei beber a voz dessa promessa, que às vezes, como um voo, me atravessa e nela cumprirei todo o meu ser, tá? Então, para reforçar o que a gente já falou, né? O poema começa com um desejo de rompimento por parte do eu lírico em relação ao mundo irreal, que é o quê? O mundo de incompletudes do cotidiano, né? O nosso mundo cotidiano, prosaico, banal, né? A partir daí, a subida das fontes onde mora a plenitude, né? Que o objetivo é cumprir todo o seu ser. O mundo das ideias de Platão seria um mundo real, e este no qual estamos seria o irreal, tá? Então, olha só, o real é o do Platão, que é o das ideias, o mundo perfeito, né? E o irreal é o que a gente vive, né? Bom, depois as fontes, por sua vez, transporiam o indivíduo para o início, ou seja, para a origem de si mesmo, né? Porque fonte, além de ser aquela aguinha correndo e tudo mais, fonte também é início, começo. Não dá para esquecer disso, né, pessoal? É onde tudo começa, é na fonte, né? Quando tu quer saber a origem de alguma coisa, tu vai até a fonte, não é isso? Reza de manhã de maio. Ó, Senhor, tá rezando. Senhor, dai-me a inocência dos animais para que eu possa beber nesta manhã a harmonia e a força das coisas naturais.
Ou seja, o que ela quer? As coisas naturais. Observa que animais está rimando com naturais. É eles que têm a força da natureza, né? Nós, pela civilização que construímos, acabamos perdendo bastante disso, né? Apagai a máscara vazia. Com quem que ela está falando mesmo? Com Deus, né? Porque é uma reza. Senhor, dai-me a inocência dos animais, blá, blá, blá. Aí na segunda estrofe, apagai, Senhor, a máscara vazia e vã de humanidade. Apagai a vaidade. Senhor, essa máscara humana aqui, ela é vazia, ela é vã, tá? Apagai a vaidade, para que eu me perca e me dissolva na perfeição da manhã, e para que o vento me devolva a parte de mim que vive à beira de um jardim que só eu tive. Né? Então, reforçando agora, o eu lírico reza para ter a inocência dos animais, a fim de obter a harmonia e a força da natureza. Junto a isso, roga pelo apagamento da máscara e da vaidade humana para que possa se perder e se dissolver na perfeição da manhã, para ter de novo a parte de seu ser que vive à beira de um jardim e que é só dele. Tem duas rimas interessantes aqui que eu destaquei, tá? Animais com naturais e depois humanidade com vaidade, tu vê, né? Confirmando que a inocência estaria mesmo na natureza. E o jardim, por sua vez, representa o paraíso terrestre, um sonho do mundo. Porque observa que tem um poema anterior lá que a gente comentou que fala da selva obscura. A selva, pessoal, é um lugar primitivo, selvagem. O jardim, não. O jardim é um lugar bonito e arrumadinho, né? Tá? Jardim perdido, de novo a ideia do jardim, tá? O jardim perdido aqui está acompanhado, né? O jardim está acompanhado do adjetivo perdido, o que nos dá uma ideia de paraíso perdido, né? Tá? Então ele diz assim, ó, jardim perdido, a grande maravilha pela qual eternamente em mim a tua face se ergue e brilha. Foi esse teu poder de não ter fim, nem tempo, nem lugar e não ter nome. Com quem que ela está falando? Com o jardim, né? A tua face, jardim, se ergue e brilha, e foi esse teu poder de não ter fim, nem tempo, nem lugar e não ter nome. Sempre me abandonaste à beira de uma fonte. As coisas nas tuas linhas oferecidas, sempre ao meu encontro, vieram já perdidas. Em cada um de teus gestos sonhava um caminho de estranhas perspectivas, e cada flor no vento desdobrava um tumulto de danças fugitivas. Os sons, os gestos, os motivos humanos passaram em redor sem te tocar, e só os deuses vieram habitar no vazio infinito dos teus planos. Então, esse jardim, como eu disse ali no início, né, ele representa um paraíso perdido, né? Paraíso lá, né, de Adão e Eva, tá? Pela qual o eu lírico percebe o eterno, sagrado, habitado somente pelos deuses, que é o que diz na última estrofe. Somente os deuses vieram habitar esse jardim, né? Intocado pelo ser humano e os seus problemas, seus defeitos. O jardim tem o poder de não ter fim, nem tempo, nem lugar e não ter nome. São planos no vazio infinito. Quer dizer, é o ideal desejado, né, que nós não atingimos, tá? De certa forma, é também uma espécie de releitura da ideia do paraíso perdido lá, né, desde o pecado original, certo? Repito, o jardim é o lugar arrumadinho, diferente da selva, que é, como o nome sugere, selvagem. Marinheiro sem mar. Bom, a gente está vendo aqui que na poesia dela o mar tem uma relevância fundamental, né? O mar, ele carrega toda a simbologia de beleza, de liberdade, de tranquilidade, de união com a natureza e tudo mais. Então, o marinheiro, em tese, deveria ser a pessoa mais feliz, né? Porque está sempre no mar. Só que aqui, olha só que interessante, né? Ela coloca um marinheiro sem mar. Tá? É o marinheiro que vai para a cidade e sofre, né?
Bom, diz assim o texto, tá? Marinheiro sem mar. Longe, o marinheiro tem uma serena praia de mãos puras, mas perdido caminha nas obscuras ruas da cidade sem piedade. Então, tá vendo? O marinheiro ele está longe do mar e caminhando aonde? Em ruas obscuras da cidade sem piedade, tá? Por quê? Porque ali é o lugar dos homens, né? O lugar da civilização e, por consequência, né, pela experiência humana também da corrupção, tá? Ele morrerá sem mar e sem navios, sem rumo distante, sem mastros esguios. Morrerá entre paredes cinzentas, pedaços de braços e restos de cabeças. Boiarão na penumbra das madrugadas lentas. Então, as paredes da cidade são cinzentas, né? São tristes, tá? E o espírito do mar pergunta: que é feito daquele para quem eu guardava um reino puro de espaços e de vazios, de ondas brancas e fundas e de verde vazio? Né? Que é feito daquele, tá? Eu estou aqui, o mar está dizendo, eu estou aqui esperando, estou guardando esse espaço para ele. O que é feito dele? Né? E aí a poeta continua. Ele não dormirá na areia lisa, entre medusas, conchas e corais. Ele dormirá na podridão. E ao norte, ao sul, e ao leste, e ao poente, os 4 cavalos do vento, exatos e transparentes, o esquecerão. Porque ele se perdeu do que era eterno, e se separou, e separou o seu corpo da unidade, e se entregou ao tempo dividido das ruas sem piedade. Tá? Ele se perdeu daquilo que era eterno, da sua união com o mar, ao ir para a cidade. Tá? E aí ele acaba perdendo também a sua unidade, como diz o texto. Tranquilo? Cidade dos outros. Ó, pessoal, de novo, a cidade como um elemento ruim. Né? Tu vê que a cidade aqui é dos outros. Ou seja, é como se a poeta dissesse assim, isso aí não me pertence. Essa vida de cidade não é minha, isso aí é dos outros. Tá? Diz assim o poema. Uma terrível, atroz, imensa desonestidade cobre a cidade. Vê só, né? Terrível, atroz, imensa desonestidade. Olha os adjetivos que ela usa para definir a desonestidade que cobre a cidade. Ela é terrível, atroz e imensa desonestidade que cobre a cidade. Um horror, tudo ruim. Há um murmúrio de combinações, uma telegrafia sem gestos, sem sinais, sem fios. O mal procura o mal e ambos se entendem, compram e vendem. E com o sabor, a coisa morta, a cidade dos outros bate à nossa porta. Então, vamos lá. Por que a cidade é dos outros? Né? Conforme eu coloquei no início. A cidade é coberta por uma desonestidade que é triplamente qualificada, né? Terrível, atroz, imensa. Depois, na segunda e na terceira estrofe, surgem combinações que se dão através de murmúrios, tá? Como se fossem naturais, mas não são. Na verdade, são condenáveis. O mal procura o mal, né? Essa ideia de murmúrios, de combinações, né? Parece que são pessoas tramando coisas que não são dignas, decentes, né? E parece que não há como escapar dessa cidade negativa, pois ela nos persegue e nos encontra, ela bate à nossa porta, diz no final, né? Vale observar que no último verso o eu lírico inclui o leitor, universalizando o poema, né? Porque até o último verso, né, é genérico, tá? Pode ser só dela, cidade dos outros, que não é minha, uma coisa assim. Mas quando ela diz assim, ela bate a nossa porta, ela nos inclui no seu drama, né? Tá? Cidade, de novo, pois é. Vamos lá. Cidade, rumor e vai e vem sem palavra nas ruas. Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Essa é uma expressão que eu achei interessante, né? Gastar a vida inutilmente. Quando a gente está fazendo coisas que a gente não gosta, que a gente não quer, a gente está desperdiçando, a gente está gastando a vida inutilmente, né? Saber que existe o mar e as praias nuas,
Vamos de novo, o mar e as praias nuas são as praias desertas, estão lá esperando, né? E a gente está onde? Está na cidade se incomodando, tá? Saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome, planícies mais vastas, que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada. Em ti aonde? Na cidade. Em ti fechada e apenas vejo os muros e as paredes e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Né? Na cidade a gente não tem horizonte, a gente não vê o mar, a gente não vê muitas vezes a lua. Né? Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pelas sombras das paredes a minha alma que fora prometida, as ondas brancas e as florestas verdes. Eu fui prometida para outra coisa, não para essa vida sem graça, essa vida triste da cidade, de muros e paredes, né? Os muros e as paredes nos encerram, nos prendem, né? E impedem o contato com a liberdade. A alma que fora prometida, ela diz no final, as ondas brancas e as florestas verdes. Né? A natureza. Cristo Cigano. Essa aqui é uma sequência de poemas agora, pessoal, que está fora, assim, ó, é uma sequência bem específica mesmo de um livro dela, tá? O Cristo Cigano. O que é isso? Essa é uma história interessante e real, tá? Talvez você se lembre que a gente trabalhou o João Cabral de Melo Neto, né? Um dos grandes nomes da poesia brasileira do século XX, poeta da geração de 45. Se vocês lembram, o João Cabral de Melo Neto ele serviu como diplomata na Espanha, né? Na região de Sevilha, durante muito tempo, e que de todos os lugares em que ele esteve como diplomata, foi o local com o qual ele mais se identificou. Tá? E, certa feita, a poeta Sofia de Mello esteve em Sevilha e era quando João Cabral estava servindo como diplomata. Né? Então, foi quando os dois se conheceram. E nesse encontro que os dois poetas tiveram, o João Cabral contou para ela uma lenda muito interessante que existe em Sevilha, que é a lenda do Cristo Cigano. Tá? Vamos lá. Segundo a história, né, o escultor Francisco Antônio Ruiz Rihon recebera uma encomenda em 1682 para uma capela. Tá? Encomendaram para uma capela o quê? Uma imagem de Cristo. Tá? Sua busca insana de uma imagem ideal de Cristo expirante. O que é um Cristo expirante? É um Cristo que está morrendo. Ele precisava de uma imagem né, de alguém morrendo para tentar pegar o espírito do sofrimento de Cristo, né, morrendo. Tá? Então, Cristo expirante, tá? A sua busca insana, tá, desse escultor por uma imagem ideal de um Cristo expirante levou o artista a esfaquear um cigano para tentar reproduzir fielmente a imagem agônica de Cristo. Então, consta que esse escultor esfaqueou um cigano na rua e, enquanto o cigano estava morrendo, ele fez o esboço da escultura que ele ia produzir. Essa é uma versão. Tá? A outra versão, que eu acho mais provável, né, é que o artista teria encontrado na rua um homem esfaqueado e, ao invés de prestar socorro, ele fez o desenho, o esboço da escultura que ele pretendia fazer. Tá? Seja como for, né, eu acho que a primeira ela é mais absurda, né? Chegar ao ponto de esfaquear uma pessoa para pegar, né, genuinamente a expressão de morte da pessoa, né? É meio forçado. Mas a segunda, ela parece mais provável, né? Embora seja condenável também. Se o cara foi esfaqueado, está ali agonizando, né? E ao invés da pessoa ajudar, ela fala, vou aproveitar agora para fazer um esboço aqui, né? Bom, esse cigano de nome Cachorro foi reconhecido na escultura pela população. Quando o cara apresentou a escultura, as pessoas reconheceram o rosto daquele homem que morreu, né?
que chamou a obra de arte de Cristo Cachorro. Esse passou a ser o Cristo Cachorro, que pode ser visto na Basílica do Cristo de la Expiración, ou simplesmente a Igreja do Cachorro, em Triana, que é um bairro de Sevilha. A foto que vocês têm aí da escultura. Tá? Bom, a partir, então, dessa história que a Sofia de Mello ouviu do João Cabral de Melo Neto, ela compôs uma sequência de poemas chamada O Cristo Cigano. Tá? Então, vamos ler alguns dos poemas que eu escolhi dessa sequência. Primeiro, a palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral, que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. O escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso no meio da tarde. Aliás, interiormente aceso. No meio da tarde, o escultor caminha. Por trás de uma porta que se abre sozinha, o destino espera. E depois a porta se fecha, gemendo sobre a primavera. 2. O destino. O destino eram os homens escuros que assim lhe disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Os homens escuros provavelmente são padres, né? Figuras da igreja que encomendaram essa obra ao escultor, sim? E disseram para ele o quê? Tu esculpirás seu rosto, seu com letra maiúscula, então é o rosto de Cristo, tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. E aí eu já pulei lá para o 9, senão a gente vai ter que ler todo, né? É bem longo, tá? 9, morte do cigano. Brancas paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. Brancas as paredes, né? Por quê? Porque não tinha ninguém presente para testemunhar o fato, tá? 11, final. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram o seu modelo. O que foi o modelo? Uma pessoa que estava morrendo, esfaqueada. Tá legal? Beleza. Agora, pessoal, já mais para o final do poema, eu peguei aqui poemas em que ela faz referências ao Brasil, né? Que também, lá pelas tantas, pode aparecer, por que não, na nossa prova, né? Brasil 77. Como é o Brasil de 1977, só para a gente lembrar? Ainda é o Brasil da ditadura, já passou aquele momento mais grave, né, do governo Médici, estamos ainda no governo Geisel, ou seja, a ditadura continua ainda sob censura, repressão, né? Então, a gente ainda não chegou ao momento de abertura política, ainda não chegou à anistia e às liberdades, tá? Então, o Brasil, em 77, é definido pela poeta portuguesa assim: Brasil dos bandeirantes, das gentes emigradas em suas terras distantes. As palavras portuguesas ficaram mais silabadas, como se nelas houvesse desejo de ser cantadas. Por quê? Porque o português, a gente já comentou isso também, né? O português é o cara que engole as vogais átonas, né? O português ele só fala a vogal tônica, né? Ele fala o Brasil dos bandeirantes, né? Tu fica esperando, ele engole as vogais átonas, né? E os portugueses, de uma forma geral, isso a gente vê no discurso dela aqui, da poeta, os portugueses, de uma forma geral, eles gostam de ouvir os brasileiros falarem, porque nós falamos todas as vogais, praticamente, né? E eles atropelam as vogais. Então, por isso que ela diz, as palavras portuguesas ficaram mais silabadas, como se nelas houvesse desejo de ser cantadas, tá? Brasil, espaço e longura em nossa recordação. Mas o Brasil que tortura, ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Então, aqui ela está criticando
né? O governo brasileiro, a ditadura brasileira que promovia torturas. Por isso, ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Ou seja, assim, a gente admira o Brasil, mas não o Brasil que tortura. Tá? Brasil de Manuel Bandeira, que ao franquismo disse não. Né? O Manuel Bandeira criticou a ditadura do Franco, óbvio, né? E cujo verso se inscreve nesse poema invocado em Vosso e Meu Coração, Brasil de Jorge de Lima, que é um poeta da geração do Bandeira, do Drummond, desse pessoal, né? Bruma, Sonho e Mutação, Brasil de Murilo Mendes, outro poeta da geração de 30. E Cecília, a tão secreta. A gente sabe que a poesia de Cecília Meirelles está impregnada do mar também. Então, sabe que não são poucas as teses que fazem uma aproximação da poesia de Cecília Meirelles com a poesia da Sofia de Mello pela temática do mar. Tá? Brasileira dos Açores, Brasil de Carlos Drummond, Brasil do pernambucano João Cabral de Melo, que deu à fala portuguesa novo corte e arguideza. Brasil da arquitetura com nitidez de coqueiro, gente que fez da ternura nova forma de cultura, país de transformação. Mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Brasil de Dom Helder Câmara, né, que foi importante na luta pela democracia, né, pela liberdade contra a tortura. Tá? Brasil de Dom Helder Câmara, que nos mostra e nos ensina a raiz de ser cristão. Brasil, imensa aventura, terra de renovação. Mas ao Brasil que tortura, só podemos dizer não. Bonito, né? E agora o poema de Helena Lanari, que diz assim: gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Bonito, né? É essa ideia das sílabas todas, né? Das vogais todas que nós brasileiros falamos. Tá legal? Por hoje ficamos por aqui. Não deixem de fazer os exercícios e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.